Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não conhece o Rio Xingu, esse aqui é o Rio Xingu. Eu vim hoje fazer esse vídeo, na verdade eu vim atravessar essa ilha e aí tá muito banzeiro, eu resolvi dar um tempinho e aproveitar o tempo, né gente, e fazer um vídeo para vocês. Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Kézia Miranda, para quem é novo aqui no canal, eu faço um trabalho, o meu objetivo principal é ajudar professores e professoras a trabalharem para fazer o seu dinheiro sobrar mais no bolso e não trabalharem apenas para pagar contas. Como que eu sei disso? Porque durante muito tempo na minha vida como professora, eu trabalhei só para pagar conta. Recebia o salário no final do mês, passava nas lojas, pagava cartão e não fazia mais nada da vida. E a gente exerce outros papéis na nossa vida que não é apenas ser professor. A gente é mãe, a gente é namorada, a gente é amiga, a gente é nora, a gente muitos são sogra, enfim. Então a gente precisa exercer muitos papéis na nossa vida e muitas vezes a gente exerce apenas um e às vezes a gente deixa os outros a desejar. E eu trabalho com finanças e tudo na nossa vida a gente precisa estar com o nosso financeiro em equilíbrio para você poder, por exemplo, exercer o papel de avó, por exemplo. De repente você quer dar um bom presente para o seu neto e às vezes você está impossibilitada porque você trabalha apenas para pagar conta. Às vezes você quer fazer uma viagem com as amigas para distrair no mês de julho, de férias. Aí você não pode porque o seu dinheiro só dá para pagar contas. Aí não dá, né, gente? Vamos combinar. É horrível você viver apenas para trabalhar apenas para pagar conta. Kézia, o que aconteceu com você que você prova que isso é possível? Claro que é possível. Eu sempre fui educadora, professora, né? E durante muitos anos eu fiz isso, só trabalhei para pagar contas. Até que no ano de 2012 eu comecei a perceber que existiam outras possibilidades, que dava para você continuar trabalhando como funcionário público, mas também dava para a gente conseguir rentabilizar mais. E uma das primeiras coisas é saber administrar aquilo que a gente já ganha como professor. E é isso que eu faço aqui nesse canal. Ajudo os professores a enxergar essas oportunidades. Mas no vídeo de hoje eu vou falar como que você cuida do seu financeiro. Você pode achar até óbvio, até uma coisa assim muito corriqueira. Nossa, mas eu já sei cuidar das minhas contas, eu anoto tudo. Só que o cuidar do financeiro, ele vai muito além, né? Por exemplo, hoje eu vim aqui para fazer essa travessia. Mas aí, para mim poder fazer uma travessia com segurança, eu preciso me cuidar, né? Então eu preciso de quê? Eu preciso de um colete, né? Eu tenho um colete aqui. Eu preciso de uma proteção. Tô mexendo aqui para mostrar para vocês, tá, gente? Peraí, só um pouquinho. Por exemplo, eu tenho que ter esse chapéu aqui, porque se eu cair na água, ele tem uma proteção aqui, ó, que ele abotoa, né? E aí ele vai ficar seguro na minha cabeça, né? Então eu preciso cuidar dessa parte aqui, né, da minha cabeça e tal, quando eu for para a água. Ok, para mim poder ficar com mais segurança, eu tenho que usar um colete, né? Um colete para que eu também me sinta segura, né? Então eu tenho que usar um colete. O que mais que eu tenho que usar? Coloco um óculos de sol, porque a gente não aguenta ficar num lugar aberto desse com muito sol. Então eu preciso cuidar dessa parte, tenho que cuidar dos meus olhos. Outra coisa, eu preciso passar protetor solar, meu rosto está um pouco branco, porque o sol também danifica a pele. Então, quando a gente vai cuidar, né, de algo, a gente precisa estar atento a vários fatores. Se eu vou para um lugar como esse, eu preciso ter segurança, né? Então a gente precisa, na nossa vida financeira, não é diferente. A gente precisa ter segurança financeira, né? Aliás, ter conhecimento de finanças para a gente poder administrar as nossas finanças e para isso a gente precisa estar atento a algumas situações. Quando que eu entendi que cuidar das nossas finanças não é resistir, eu achava que era só resistir. Cuidar de finanças é você resistir e não comprar algo. Gente, vamos combinar.
você viver resistindo, comprar as coisas que você está querendo, é bem desconfortável, não é verdade? É bem desconfortável. E por que é que a gente sofre? Porque resistir é uma coisa que vai contra a nossa vontade. E quando a gente tem educação financeira, o resistir, ele fica muito mais fácil. Então a gente tem que cuidar desse lado, né? Que é como que a gente faz para a gente não ficar resistindo e a gente começar a cuidar da nossa vida financeira. O primeiro passo é a gente se educar financeiramente, porque quando você se educa, você começa a levar para o teu consciente aquilo que realmente você necessita e não aquilo que você deseja. Então você começa a ter clareza disso, você para de ficar lutando, para de ficar resistindo e você começa a de fato fazer com que o seu dinheiro sobre no seu bolso, tá? Então essa é uma primeira coisa que você deve fazer. E eu fiz isso na minha vida, demorou muitos anos para me descobrir que eu precisava fazer isso, demorou, porque educação financeira a gente não aprende na escola. Mas antes tarde do que nunca. Quando eu descobri que eu não precisava mais resistir, que eu precisava aprender, que eu precisava conhecer, que eu precisava entender um pouco mais de finanças, o jogo começou a virar na minha vida e por isso hoje eu divido aqui com vocês isso. Outra coisa que os professores precisam fazer para poder cuidar do seu lado financeiro é deixar de lado esses estereótipos que existem em torno do professor. Professor ganha pouco, professor é a pior classe, professor sempre assim. Quando as coisas é voltada para o financeiro, sempre é dito que o professor ele não consegue, tem até carro agora que é de professor. O carro X é para professor, porque ele não pode comprar um outro. Eu não vou dizer o nome porque existe, né, já, senão eu vou estar reforçando esses estereótipos. Mas existe até carro que é de professor. Existe até roupa específica que é só professor que usa. Vê um professor com a roupa X, é professor, tá com a roupa X? É professor. Se tiver com uma sacola, com uma bolsa grande, vou dar um exemplo, né? Bolsa grande é professor, tá cheio de cartolina, tesoura, grampeador. Então assim, tantos estereótipos em volta do professor e aí começa o professor inconscientemente, ele começa a achar que ter dinheiro, investir, ter reserva de emergência, poder viajar, isso não é para ele, afinal de contas, rotularam ele de que ele não tem que ter essas coisas. E aí eu não aguento isso, gente, porque comigo isso não funcionou. Eu desmistifiquei isso daí e fiz a minha vida ter resultados diferentes, tá? Então a primeira coisa é isso, né? Quais são os benefícios, Kézia, que eu como professora vou ter se eu dominar as minhas finanças, se eu me educar financeiramente? Quais são os benefícios? Você vai ter mais paz de espírito. Eu vou dar um exemplo. Se você é professor e você tem uma reserva de emergência, por exemplo, que dificilmente um professor tem essa reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Só para você entender, né? Quem ainda não sabe. É você ter equivalente a no mínimo 6 meses do seu salário guardado para alguma emergência, ou para você, de repente, você quer fazer uma viagem, você quer pegar uma licença sem vencimento, aquela que não é remunerada, você quer ficar um tempo fora em outra cidade, você ter aquele suporte ali. Então, e outra coisa, quando você tem uma reserva de emergência, você sente mais tranquilidade. É impressionante como isso traz uma tranquilidade. Você não fica à mercê daquela gratificação que vai chegar para você. Você não fica à mercê de um cargo que você precisa ter, de repente de diretor, de coordenador, para você poder ter aquele dinheiro a mais. Eu já vi, gente, pessoas entrando em depressão porque perdeu o cargo de diretor. Não, paciência, né, gente? Por favor. Você acha que se essa pessoa tivesse uma reserva de emergência, um dinheiro guardado ali, equivalente a 6 meses, a 1 ano, a 2 anos do seu salário, ela ia ficar refém de um governo? Virou o ano, virou o mandato, perdeu o cargo de direção, aí não vai poder mais pagar a faculdade do filho, começa a entrar em desespero. Mas por quê? Porque não fez uma reserva de emergência. Então, o benefício que você tem se educando financeiramente é enorme. E eu estou aqui citando apenas um.
tá? Então, por isso que é importante o professor começar a lançar mão desses benefícios, né, da educação financeira. Quais são, Kézia, os efeitos colaterais, né, de você não ter essa reserva de emergência? Um exemplo, né? Eu não estou falando aqui só de reserva de emergência, né? Mas quais são os efeitos colaterais de eu, como professora, não ter, por exemplo, educação financeira? O que eu vou ter de efeitos colaterais? Gente, vamos combinar, eu preciso enumerar aqui. É cobrador na porta, é empréstimo consignado, você nem espera, nem para de pagar um empréstimo, já não vê a hora de terminar o empréstimo consignado para você ter margem para fazer um outro, aí você fica pagando, dando dinheiro para os outros, porque os bancos, né, ficam ricos com empréstimos de funcionários públicos. Inclusive, quando o professor entra dentro de um banco, o gerente já vem receber na porta, né? Você não está precisando do empréstimo, a gente está com taxas excelentes. E aí, mais tarde, quando você começar a acompanhar meus vídeos, você vai ver que tem vídeos que falam só sobre isso, tanto que você perde. Mas por que um professor faz, por exemplo, um empréstimo consignado? Gente, vou tomar só uma água aqui, tá? Por que o professor ele faz empréstimo consignado? Você acha por que é? O efeito colateral de não ter educação financeira. Eu faço um empréstimo consignado, às vezes, até para fazer algo na minha casa, para fazer uma viagem, para comprar coisa, até tem gente que faz até para comprar eletroeletrônicos. E por que faz isso? Porque não entende muito sobre finanças e não entende que, por exemplo, eletroeletrônicos, ele não é algo que você ganha fazendo empréstimo, né? Ele é algo que é considerado supérfluo até, né? Porque você vive sem isso, né? Ele não é algo que você vai deixar de viver se você não ter. Então, os efeitos colaterais, eles são enormes se você não ter uma educação financeira, tá, gente? E aí eu vou hoje aqui falar algumas coisas que de repente você acha assim que é óbvio, que é simples, mas o óbvio, ele também precisa ser dito. Por exemplo, você precisa fazer educação física? Você precisa emagrecer? Precisa, não é? É óbvio isso, não é? Mas você está conseguindo? Está conseguindo todos os dias levantar cedo, fazer sua caminhada, todo dia ir para a academia? Está conseguindo? É óbvio, né, que você precisa, mas nem todo mundo consegue. Então, por isso que o óbvio, ele precisa ser dito. Então, eu vou falar aqui sobre... Você sabe muito bem que receita é aquilo que você recebe, né? E despesas é aquilo que sai. Então, receita é o meu salário da prefeitura, estado, governo federal, enfim. Não sei qual órgão do governo que você trabalha como professor. Mas, enfim, receita é aquilo que você recebe e despesas é aquilo que sai. Então, você já começa a ter essa consciência, né? Será que está saindo, né, mais do que está entrando? Na minha vida, não vou nem dar exemplo de ninguém. Sempre entrou menos e saía mais. E com isso, eu precisava lançar mão dos empréstimos consignados, precisava lançar mão de negociações, precisava ligar para as pessoas, olha, o salário de professor, né, sabe como é que é tão pouquinho, eu posso, em vez de dar 100, eu posso dar 50 esse mês na minha parcela, da minha lingerie que eu comprei, né, porque às vezes a gente trabalha em escola, gente, e aí é tanta sacoleira, aí leva para a gente comprar lingerie, leva para comprar perfume, leva roupa para a gente comprar, e aí a gente ali tá assim com a necessidade, às vezes não é nem necessidade, a gente está tão ansioso que a gente compra sem nem precisar, né? E aí começa a dar essas desculpas, né? E aí acontece muito isso quando você tem menos receita, né? Você tem receita inferior às suas despesas, né? Você gasta mais do que você recebe. A segunda coisa é que muita gente não se liga nisso, e também é óbvio, mas muita gente não se liga. Despesas fixas. Tem gente que não sabe quanto é as suas despesas fixas. Se eu perguntar para você aí hoje, coloca aqui embaixo nos comentários, você sabe exatamente quanto você gasta de despesas fixas por mês? Você sabe? Pelo menos uma base? É 2.000, é 3.000? Quanto do seu salário você gasta com despesas fixas? Aquelas despesas, né, que você precisa todo mês. Você tem certeza disso? Então, isso aí é bom ter essa consciência. Despesas variáveis.
Você, professor, tem consciência do que é despesas variáveis? Será que você não está comprando fazendo gasto com muitas despesas variáveis, né? Kézia, mas o que é despesas variáveis? Exemplo, no começo do ano você compra material escolar para o seu filho. E aí dá um determinado momento que quebra um lápis, você tem que comprar uma borracha, né? E aí você acaba que tem que comprar aquilo ali porque foi uma emergência. Então é uma despesa variável, né? Você não estava ali, ela não é fixa, é que aconteceu. Às vezes fura um pneu do carro, você precisa trocar. É uma despesa variável, tá? Então precisa ter esse entendimento do que é despesa fixa e despesa variável, tá? Outra coisa que precisa, um outro conceito que precisa estar bem claro entre os professores, gente, é o que é o essencialismo. O que é essencial na sua vida. Por muito tempo eu não sabia o que era essencial. Eu comprava roupa bastante, às vezes os meus itens de supérfluo, eles eram até superiores aos essenciais, né? E isso é muito bom a gente ter essa clareza, porque isso é a primeira coisa que a gente precisa ter para a gente se educar financeiramente. Então, o que é essencial? Essencial é moradia. Essencial é a alimentação, essencial, hoje em dia é considerado a comunicação como algo essencial. Então o telefone para algumas pessoas não é essencial, mas para a grande maioria é essencial. Para mim o telefone é essencial, então é moradia, né, telefonia e alimentação. Você vive sem se alimentar? Não vive sem se alimentar. Você vive no meio do relento? Não vive no meio do relento. Para algumas pessoas não vive sem telefone, tem outros que vivem, então é um pouco relativo aí essa questão da comunicação. Mas aí você vê o que se encaixa para você. Mas resumindo, são esses 3 itens. E aí, você tendo isso, né, essa consciência do que é a essencialidade, do que é as despesas variáveis, as despesas fixas, você sabendo o que entra, o que sai, você vai começar a se educar financeiramente e aí você vai começar a entender o que é despesas necessárias. Lá no essencialismo já está claro, né? Se você não vive sem uma casa, se você não pode ficar no meio de um sol quente desse aqui, morando na beira desse rio, é essencial. Então entra como essencial. Despesa supérflua. O que é a despesa supérflua? Eletrônico. Você vive sem um liquidificador, né? É difícil, mas antigamente nossos pais, eles não tinham, por exemplo, um vaso sanitário dentro do quarto. E eles viviam, né, super bem e obrigado. Ah, mas aí não é fácil, isso aí para mim é essencial. Você tem que ver o conceito de essencial para você, né? Porque às vezes o que é essencial para mim não é essencial para você. Mas para a economia, eletrônicos não é considerado um item essencial, tá? Eletrônicos, roupas de grife. Você precisa mesmo comprar aquela calça que é um salário mínimo só porque tem uma etiqueta lá, né? Você precisa mesmo daquela calça? Eu preciso porque é a única marca que valoriza o meu corpo, é a única marca que valoriza o meu bumbum, é a única marca que me deixa com a silhueta perfeita. Pois é, mas isso é supérfluo, não é essencial. Então, trazer isso para a nossa consciência é uma das coisas que vai contribuir muito para a nossa educação financeira. E eu estou falando aqui, gente, das coisas que começaram a virar chave na minha cabeça. Porque antes eu não tinha essa clareza, né? Outra coisa, diferenciar, gente, o que é necessidade de desejo. Outra coisa que é importante, diferenciar necessidade de desejo. Às vezes você diz assim, eu necessito comprar, eu necessito me alimentar. Lógico, isso é uma necessidade. Você necessita se alimentar. Mas eu te digo, você precisa se alimentar no restaurante ou você pode se alimentar em casa? Porque tem uma grande diferença. Se você comprar alimentação no supermercado e você se alimentar em casa, vai sair bem mais barato. Se você for se alimentar em um restaurante, você está atendendo a um desejo e não a uma necessidade. E tem muita gente que confunde isso. Não, eu estou aqui no restaurante, eu tô atendendo uma necessidade essencial da minha vida, eu estou comendo. Mas dava para fazer isso em casa? Dava, porque aí você economizaria. Então tem que saber diferenciar do que é necessidade
de desejo, porque as pessoas confundem e acabam se metendo em dívida, não conseguem chegar aos seus objetivos, não conseguem chegar às suas metas, simplesmente porque isso não trouxe para a sua consciência, isso não ficou claro para ela. Necessidade de transporte. Eu preciso me locomover para ir até o meu trabalho? Lógico, eu preciso, né? Eu preciso. Mas eu tenho como eu ir de ônibus? Tem como eu ir de ônibus. Tem como ir de metrô? Tem como ir de metrô. Tem como ir de bicicleta? Tem como ir de bicicleta. Mas eu quero ir de carro. Então, ir de metrô, ir para o trabalho, precisar de um transporte é uma necessidade. Mas ir de carro próprio é um desejo que você quer atender. Não necessariamente você precisa para você chegar no seu trabalho. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas eu preciso muito de um carro. E isso pode ser considerado até essencial, dependendo da pessoa. De repente, eu estou aqui falando e você diz assim, mas eu não tenho locomoção nas minhas pernas. Eu preciso de um carro, porque andar de ônibus é muito difícil. Eu consigo um monte de problema se eu andar de ônibus. Eu sofro bastante, ok? Isso é essencial para você ter um carro. Vocês entendem, gente, qual é o ponto? Não é assim que a gente está rotulando, não. Você tem que descobrir o que é essencial para você com esses conceitos que eu estou colocando aqui. Porque isso vai virar o jogo da tua vida, porque virou o jogo da minha, né? Você trazer isso para a sua consciência. Então, essa classificação, ela tem que estar clara para você, né? Ela tem que estar clara para você, né? E quando foi, Kézia, que você descobriu que isso era importante? Gente, eu descobri que isso era importante e um dia que eu abri o meu guarda-roupa e eu vi que eu tinha... Eu até dou vontade de rir quando eu lembro disso. E eu vi que eu tinha mais de 70 vestidos. Falei, gente, mas eu só tenho um corpo, né? 70 vestidos para uma pessoa só. Então, tudo aquilo era para atender necessidade? Não, era para atender desejo. Eu ia numa rua, numa loja, eu vi um vestido que eu gostava daquele estilo, estava em promoção, né, com 70% de desconto. Eu não estava precisando de jeito nenhum. Mas aí eu dizia, nossa, mas está barato, é 70% de desconto, né? Geralmente janeiro e julho tem essas promoções, né? E aí eu pegava e comprava logo. Eu vou aproveitar que está com 70%, vou comprar logo uns 5. Afinal de contas, né? Tá muito barato. E eu não fazia essa avaliação se era necessário, né? Ou se realmente eu estava atendendo uma necessidade ou a um desejo. E aí teve um dia que eu estava fazendo uma sessão de coach com a minha mentora, e aí ela fez essa pergunta para mim e aquilo ficou, né? Eu falei, realmente, quanto tempo a gente gasta? Ela falou assim, ó, tudo isso é dinheiro parado dentro da sua casa. Se você juntasse todos esses vestidos e você vendesse, dava para você fazer uma viagem para Fernando de Noronha. Né? Porque você gasta muito com aquilo que não na verdade, tão importante assim, né? E com isso eu comecei a girar e comecei a mudar os meus conceitos sobre finanças, né? Estudo, gente, segundo estatística, segundo estudo, segundo pesquisas, as pessoas que mais devem, que mais fazem empréstimos são funcionários públicos. E a grande maioria é profissionais da educação. São professores porque, na verdade, é um número muito grande de professores que tem. E por que eles fazem muitos empréstimos? Porque não tem educação financeira ainda. Porque não se atentaram para esses pontos que eu coloquei aqui. Porque quando a gente cuida de dentro para fora, a gente começa a internalizar isso, a gente começa a parar de sentir essas resistências, esses desejos, entende? E isso faz toda a diferença. Você está satisfeito com a sua vida financeira? Você, professor? Você está realizado? Verdadeiramente, né? Eu conheço professores prósperos, professores que estão realizados financeiramente, professores que têm um equilíbrio nas suas finanças, professores que viajam, professores que exercem muitos papéis da sua vida com qualidade. Existem muitos, mas eu sei também que existem muitos que estão apenas sobrevivendo, que vivem apenas para pagar contas, né? Então a minha pergunta é, você está feliz com isso?
Quando é que você vai começar a olhar para o lado, para olhar para as finanças com outro olhar? Porque se você começar a olhar para o seu lado financeiro, muitas chaves na sua vida vão girar e muitas coisas em outras áreas vão melhorar. Porque às vezes você é uma pessoa que tem muita vontade de mudar de cidade, por exemplo, ou você tem vontade até de deixar de ser professor porque já está um pouco cansado ou cansada e você quer fazer uma transição de carreira, mas você se vê presa naquela profissão que às vezes você quer dar um tempo porque você não tem uma reserva de emergência, porque você não sabe nem quando você vai terminar de pagar suas dívidas, porque você não vê possibilidade nenhuma de estabilizar a sua vida financeira. Então, a pergunta que eu faço, que eu deixo é: qual é o teu sentimento hoje? Você sente o quê? Você sente tristeza, você se sente indefeso, você sente raiva, o que você sente em relação à sua vida financeira? Você sente insegurança? Qual é o teu sentimento? Né? E aí pensa nesse sentimento que você está sentindo e começa e faz a outra pergunta: até quando você vai querer ficar com esse sentimento? Até quando você vai querer dizer que um dia as coisas vão se resolver? Se você não marcar data, não vai chegar esse dia. Então o meu convite se inscreva aqui nesse canal, continue comigo aqui nesse canal, porque eu vou estar sempre dando dicas, vou estar trazendo conhecimentos, vou estar trazendo educação financeira para você realmente ser aquilo que você nasceu para ser. E não ter aquele estereótipo, né, de professor fracassado, mas sim um professor protagonista da sua própria vida. E a gente se vê nos próximos vídeos e fica com Deus.